Na década de 80 e no início da década de 90, o Brasil ele foi marcado pela hiperinflação que acontecia naquela época. Isso desencadeou no poder de compra das pessoas, que teve um processo de corrosão muito forte. Fora também que a moeda local ela se desvalorizou de uma forma muito gritante. Para vocês terem noção, quando as pessoas recebiam o salário dela naquela época, elas corriam diretamente para o mercado para fazer a compra do mês inteiro, porque elas sabiam que no período da tarde, muito provavelmente, os preços já teriam sofrido uma nova inflação. E claro, o poder de compra diminuiria novamente, não dava para fazer uma cesta familiar muito maior. E por que acontece, mais ou menos, esse aumento? Grande parte é justamente por conta do governo, que ele tem algumas crises internas e externas e também por conta dos seus gastos internos, que são bastante grandes. E isso reflete gritante na retração do processo de exponencialidade da economia do país. É claro que se você fosse para o mercado hoje com R$100, você vai sentir na pele o aumento dos preços. Isso tudo é reflexo do poder da inflação agindo em cima dos produtos que são comercializados hoje em dia. É claro que esses mesmos R$100 hoje não valem a mesma coisa do mês do ano passado. Isso é muito forte porque impacta completamente o nosso poder de compra. Mas espero que você deve escutar bastante sobre este aumento dos produtos e que há o processo de inflação em cima desses produtos. Mas você provavelmente não sabe o que é inflação, o que o impacta nos seus investimentos financeiros e também no seu poder de compra. É isso que eu quero passar para você hoje e até os índices também que medem a inflação do país. Você precisa entender que a inflação, ela nada mais é que o aumento generalizado dos preços dos bens e dos serviços que são ofertados na nossa sociedade. E existem sim alguns índices que fazem a medição dessa inflação. O primeiro deles é o IPCA. Muito provavelmente você já escutou sobre ele. Ele é o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo. Basicamente, ele mede o consumo das pessoas frente àquela cesta básica, como por exemplo os alimentos, vestuário, transportes e várias outras métricas que regem este índice. E fora o IPCA, temos também outro índice que mede também a inflação do país, que é o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. Basicamente, ele é muito conhecido como a inflação dos imóveis. Sim, pessoal, todos os anos os imóveis, eles possuem um processo de aumento no valor do aluguel ou de compra daquele bem, justamente por conta da inflação. Há um reajuste por conta do IGPM, que vai modificando todos os anos. Então o IGPM, ele impacta diretamente na construção civil do país. Todo é reajustado em relação ao IGPM, os aluguéis desses imóveis. E claro que, de uma certa forma, ele vai impactar também os IPCs. Como a gente falou do IPCA, existem outros IPCs, que são os índices de preço do consumidor, porque nós somos as pessoas que vamos estar consumindo aqueles imóveis. E claro que impacta diretamente também no nosso poder de compra. Que todos os anos a nossa moeda local ela perde um pouco da sua valorização, isso nós já sabemos. Mas o que gera esse caos? É super importante você ter essa noção, porque impacta completamente no seu bolso e para o bom discernimento da economia do país. Muito se acontece justamente por conta do governo. Tem algumas outras vertentes que nós vamos comentar já já. Agora, se também se coloque no lugar de um investidor. Você realmente acha que o investidor colocaria o dinheiro dele aqui no Brasil se o cenário de crise está muito alto, como aconteceu lá atrás, quando iniciou a pandemia? É claro que as pessoas elas retraem e tiram o dinheiro delas, normalmente. Isso afeta demais no país. Por quê? Como que você coloca o dinheiro em algum lugar que você não sabe a procedência futura dele, porque está um cenário totalmente de vulnerabilidade e você não tem a certeza de quanto tempo vai compor mais ou menos aquele cenário de crise? Então se retrai um pouco e isso diminui bastante a valorização da nossa moeda local. E é importante comentar isso justamente para você ter noção de que a análise de risco ela é super importante quando você vai fazer algum investimento, seja o que for, que vai ter impacto completamente em cima do seu dinheiro. Para você ter noção, o que gera muito também essa inflação no país é por conta do governo. O governo ele faz muitas dívidas e isso impacta completamente na inflação. Quando a inflação está aumentando, o que é que o governo faz para que ela possa tentar mitigar um pouco esse aumento generalizado dos preços? Bom, ele chega lá no Bacen, que é o Banco Central, e fala assim: Banco Central, é o seguinte, a nossa dívida está muito alta e nós precisamos tentar mitigar este aumento. O que nós podemos fazer? O Banco Central vai lá e cria um programa conhecido por Tesouro Direto. Mas calma que nós vamos explicar muito bem mais detalhado num próximo vídeo. Fiquem tranquilos que está por vir. Mas basicamente é um programa no qual tem o intuito de nós, pessoas físicas, possamos ir lá e comprar títulos, que são papéis
papéis referentes a essas dívidas do Brasil. Então nós emprestamos dinheiro para o governo e ele vai nos devolver esse dinheiro num espaço de tempo determinado, acrescido de juros. É basicamente isso. Então sim, esse dinheiro que é captado pelo Banco Central, ele é financiado diretamente para o governo tentar refrear um pouco esse aumento dessa dívida. Olha só que sensacional. E fiquem tranquilos que esse tesouro direto não é algo muito novo não, ele sempre existiu. Só que nós, pessoas físicas, não tinham um certo acesso de conhecimento para fazer esse tipo de aporte financeiro. Era somente por meio dos bancos. Mas enfim, nós não vamos entrar nessa métrica, mas é só para você ter uma noção de que sempre existiu e que hoje nós, pessoas físicas, temos a possibilidade de emprestar dinheiro ao governo e ele utilizar esse dinheiro para tentar cobrir um pouco a dívida do país. Que a inflação, ela depende exatamente de como está acontecendo a oferta e a demanda do país. Isso você já provavelmente entendeu. Mas você tem que entender como que acontece a inflação. Normalmente ela acontece através de 3 vertentes. A primeira vertente é através da causa monetária, no qual o governo ele emite uma grande quantidade de moedas para que haja uma boa circulação na economia do país. Então, a primeira é por conta da monetária. A inflação ela vai lá em cima por conta disso. E olha só que bacana, quando o governo ele faz a fabricação de mais quantidade de moedas para colocar em circulação na economia, é claro que aumenta demais esse processo e vai contribuir para aumentar a dívida do país. E quando ele coloca mais dinheiro em circulação e a inflação sobe, isso significa que ele está com a ideia de tentar não ter tanta circulação do país para aumentar a taxa e recuperar um pouco desse dinheiro que tinha feito para gerar mais dinheiro. Olha só que louco, né? Isso acontece demais, pessoal. A segunda vertente também é por causas psicológicas. É basicamente assim: eu vou aumentar a minha taxa porque eu tenho a certeza que o outro país também vai aumentar, mas não tenho a certeza de que isso vai acontecer. Então essa é uma outra possibilidade de acontecer. E a terceira e última causa, que também é uma das possibilidades de acontecer e a mais recorrente, é justamente pelas causas reais, que é um reajuste em relação ao poder da oferta e da demanda que está acontecendo na economia do país. Portanto, a inflação ela há o seu reajuste justamente por conta da demanda que está acontecendo no país. Para vocês terem noção, em cenários de crise, como nós vivenciamos até hoje, no comecinho lá da pandemia, os preços dos produtos eles aumentaram de uma forma muito alarmante. E por que aconteceu isso? Por conta da pandemia, não estava podendo ter o contato das pessoas muito direto dentro das indústrias. O que aconteceu? Muitas indústrias fecharam por um período e outras ficaram de home office. Por conta desse home office, as pessoas tiveram que consumir mais produtos para que elas ficassem mais tranquilas trabalhando, como por exemplo, cadeiras, tripés, mesas de trabalho e uma outra série de fatores para ajudar no processo de home office da pessoa, que era um processo de adaptação muito grande. Aí agora você pensa, tá, a demanda aumentou. O que será que vai acontecer com a oferta? Pessoal, a oferta ela vai diminuir um pouco, porque se a demanda está muito alta, o preço vai aumentar e a oferta vai diminuir, porque as indústrias não vão conseguir ter este processo de acompanhar esta demanda. Então eles aumentam o preço para que poucas pessoas possam ter aquele acesso de imediato, porque eles não estão conseguindo acompanhar a produção na medida da demanda que está acontecendo no mercado. Até mesmo porque estava faltando insumos para a produção e muitas outras infinidades de fatores que afetaram bastante esse setor. E como as pessoas elas começaram a ficar mais dentro de casa, você provavelmente tem algum conhecido que fez isso. Eles começaram a reformar mais os ambientes, começaram a reformar suas casas e muitas outras oportunidades. Em relação à construção civil, os materiais aumentaram bastante, principalmente o cimento. Então, a demanda estava muito alta, a oferta estava baixa e os preços vão lá em cima justamente porque não conseguem atender todas as pessoas. Então, o fator produção ele também está completamente atrelado. Vocês têm que enxergar que não é somente uma coisa que vai ser dependente final para ter a certeza do processo de inflação, por exemplo. Você tem que ver que existem outras reações em cadeias que desencadeiam este processo completamente. E talvez vocês devem estar assim, meu Deus, será que existe algum mecanismo que possa retrair um pouco, pelo menos em deixar em equilíbrio a economia do país? Existe sim, e muito provavelmente você já escutou, mas não sabe o que significa. Pessoal, existe um mecanismo chamado por taxa Selic. Basicamente a taxa de juros mãe da economia. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. E essa taxa ela é reajustada a cada 45 dias no ano, ou seja, umas 8 vezes no mês que há uma reunião lá no Banco Central para definir se essa taxa ela vai ter um reajuste para cima ou para baixo. E isso tudo vai influenciar no seu poder de compra, nos seus investimentos, nas suas tomadas de decisões. Então é um momento bastante significativo para a economia, porque nós ficamos totalmente à mercê de como que vai ser esse processo. Ele vai aumentar, se vai diminuir. Então assim, é uma loucura. Mas sim, existe esse
esse processo que é a taxa Selic, justamente para tentar mitigar este aumento da inflação e deixar em equilíbrio este processo. Deixa eu te apresentar resquícios que nós ainda temos nessa sociedade do século XXI da hiperinflação que ocorreu lá na década de 80 e 90. Deixa aqui nos comentários se você conhece ou se você faz isso na sua casa, seus pais, alguém assim muito próximo que faz compra exatamente uma vez no mês e vê isso como benefício. Pessoal, isso são resquícios do passado, exatamente da hiperinflação que ocorreu lá na década de 80, que a inflação era tão alta e as pessoas não poderiam contar que no final do dia ou no outro dia os preços já estariam mais baixos. Então elas corriam justamente para comprar tudo no mês inteiro e sobreviver. Olha só que louco isso. Poucas pessoas pensam isso, mas sim, são resquícios lá do passado. Isso é muito legal de você imaginar e levar também como vivência e aprendizagem. Estudar sobre investimentos é você entender sobre a economia e os impactos dela no seu bolso para suas tomadas de decisões. Então as análises de risco elas são primordiais enquanto você começa no quesito investimento. E muito provavelmente você deve estar se questionando, beleza, se a inflação ela impacta completamente no meu poder de compra, o que eu posso fazer em relação aos investimentos, os meus investimentos, para que eu possa me proteger da inflação? Pessoal, existem algumas possibilidades sim, eu vou te apresentar aqui rapidamente, porque já tem vídeo aqui no canal falando sobre, e nós vamos ter muito mais vídeos futuros. Uma da primeira forma é exatamente o Tesouro IPCA, que ele está atrelado exatamente à inflação do país. Quando você investe nele, que é lá dentro do pacote do Tesouro Direto, você tem a possibilidade de você estar com um investimento acima da inflação. Então sim, é uma ótima oportunidade para você estar se protegendo da inflação. A segunda oportunidade que existe é em relação aos fundos de investimentos imobiliários, que são fundos que captam recursos para investir em imóveis. E como ele todos os anos é reajustado pelo IGPM, então sim, é uma outra oportunidade de você se proteger contra a inflação. E claro, outra grande oportunidade é você estar dolarizando a sua carteira de investimentos, como por exemplo, estar investindo em empresas norte-americanas. E para finalizar, o risco vem de você não saber o que está fazendo.